Olá, amigos e amigas online. Então, gente, continuando a nossa aula sobre o assunto, estamos tratando de demonstrações contábeis. No final da aula anterior, eu comecei a falar sobre o balanço patrimonial, uma das demonstrações que estamos vendo aqui. Já vimos o balanço orçamentário, já vimos o balanço financeiro e estamos vendo o balanço patrimonial. Lembrando, o enfoque que está sendo dado para esses demonstrativos é o enfoque patrimonial, aquele regulado pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, condensadas no Manual de Contabilidade também aplicado ao setor público, edição de número 6. Não confundam, isso sempre vou alertar, com o enfoque orçamentário, que é regulado pela Lei 4320/64. E os dois enfoques costumam cair em provas de concurso. Então, você tem que estar dominando tanto o enfoque orçamentário quanto o enfoque patrimonial, ok? Bem, então, só para reforçarmos o que foi dito na aula anterior e para pegarmos a sequência do nosso assunto, vamos relembrar os quadros que compõem o balanço patrimonial. Isso aí é uma questão que também já poderia ser explorada. Quais são os quadros do balanço patrimonial? Você vai ter que decorar. Relembrem comigo. Aí temos a Lei número 4320/64, confere viés orçamentário ao balanço patrimonial, ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não da autorização legislativa. Trabalhei isso com vocês, mostrando que esse é o critério adotado pela Lei 4320/64, para classificar um item no ativo financeiro ou no ativo permanente, no passivo financeiro ou no passivo permanente. Depende ou não de autorização legislativa ou orçamentária, né? Para a realização dos itens que o compõem. O balanço patrimonial, agora voltando a tratar do enfoque patrimonial, é composto por quadro principal, já falei sobre ele, onde mostra a estrutura do balanço patrimonial, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Esse quadro aqui, que está na letra B, ele foi criado para atender a Lei 4320/64. Lógico que o enfoque é o patrimonial, mas não poderíamos desconsiderar o que a lei exige, a separação entre financeiro e permanente. Letra C, quadro das contas de compensação, que são aquelas contas de controle, que não alteram o patrimônio imediato, mas que poderão alterá-lo no futuro. Também vimos isso aqui no quadro da letra C. Estamos e vamos começar agora a trabalhar o quadro do superávit / déficit financeiro, que está aqui, ó, na letra D. Então, gente, a banca pode cobrar isso em uma questão. Os quadros que compõem o balanço patrimonial. O balanço patrimonial foi dividido em quantos quadros? Quais são eles? Aí você leva para a prova. Quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Aqui, mais uma vez, para atender a Lei 4320/64. Quadro das contas de compensação, que são aquelas contas de controle que vimos quando estudamos sistemas de contas, sistemas contábeis. E, por fim, quadro do superávit / déficit financeiro. E exatamente esse quadro que a aula iniciará. Quadro do superávit e déficit financeiro. Primeiro, a estrutura, né? Sempre teremos o quê? O ente da federação sendo retratado em qualquer um dos quadros. O título do quadro, quadro do superávit / déficit financeiro. E a fundamentação legal para elaborarmos esse quadro, olha onde está, na Lei 4320/64. Mas o Wilson, não é um enfoque patrimonial? É sim, gente. Não temos esse quadro ou essa informação no balanço patrimonial regido pela Lei 4320/64. Mas as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, elas instituíram esse quadro que é elaborado conforme a lei. Então, temos o enfoque patrimonial que criou o quadro.
E a elaboração desse quadro deverá respeitar a Lei 4320/64. Como todos os quadros apresentam, olha só, exercício. Vamos colocar aqui, exercício financeiro de 2015, a título de exemplo. Aí temos, voltando, fontes de recursos, que eu vou explicar, o exercício atual. Esse exercício atual, logicamente, serão dados de 2015. E o exercício anterior, para que haja uma comparabilidade, a evolução ou não, dados do exercício de 2014. Então, fontes de recursos, código da fonte, descrição da fonte, e aqui o total das fontes de recursos. Mas como é que vamos elaborar esse quadro? Primeiro, o que é um superávit financeiro? O que é um déficit financeiro? Aprendemos que a 4320/64, em seu artigo 43, trouxe como uma das fontes que possibilitam a abertura para um crédito adicional o superávit financeiro. Então, o superávit financeiro que eu estou tratando nesse quadro representa uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional. E há toda uma fórmula, há toda uma metodologia para se calcular essa fonte que eu vou relembrar aqui com vocês, pois esse assunto está dentro das aulas de Direito Financeiro, que também eu tenho aqui um curso, eu vou passar. Se esqueceu? Volte lá para Direito Financeiro, volte para o assunto créditos adicionais e procure lá a fonte superávit financeiro. Mas o que é realmente, o que representa realmente essa fonte? E como ela vai aparecer nesse quadro? Vejam só. Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei número 4320/64. Para relembrarmos, vamos a essa fonte. Há uma fórmula para o cálculo dessa fonte. Digamos que vou calcular o superávit financeiro agora em 2015. Então, o exercício financeiro do cálculo é 2015. Qual é a fórmula? Estão lembrados? Vou pegar, o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Mas esse ativo financeiro e esse passivo financeiro vem de onde? Vem do balanço patrimonial do exercício financeiro anterior. Com detalhe, esse balanço patrimonial do exercício financeiro anterior é aquele elaborado obedecendo o enfoque orçamentário. Pois lá vamos encontrar o ativo financeiro e o passivo financeiro. Mas a legislação manda também conjugar a essa informação os valores transferidos de créditos adicionais. Então, gente, a fórmula, vamos, menos créditos adicionais transferidos, que é a mesma coisa que créditos adicionais reabertos. São aqueles cuja autorização foi promulgada nos últimos 4 meses do exercício financeiro. E houve um saldo no final do ano, saldo este que não foi utilizado. Então, esse saldo, ele poderá sim, pelo seu limite, passar para o exercício seguinte. É aí que chamaremos de créditos adicionais com vigência plurianual, que são os créditos adicionais transferidos, que são os créditos adicionais reabertos. Lembrando, só quem poderá passar de um ano para o outro é um saldo de um especial que não foi utilizado ou de um extraordinário que não foi utilizado, desde que observe a regra que está prevista no artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas ainda, em relação a essa fórmula, temos que acrescentar aqui as operações de créditos vinculadas.
E o que seriam essas operações de créditos vinculadas? Bem, esse crédito adicional que foi reaberto, ele foi reaberto em 2015, mas a sua origem é 2014. Então, nesse exercício de 2014, houve a contratação, olha só, de uma operação de crédito, digamos que no valor de 100, para suportar a abertura desse crédito adicional. Só que em 2014, dessa operação de crédito, foi arrecadado apenas 90. Então, essa diferença de 10, que não foi arrecadada em 2014, ficou para ser arrecadada em 2015. E é exatamente isso que chamamos de operação de crédito vinculada. Então, esse valor aqui de 10, que será arrecadado em 2015, está vinculado à abertura desse crédito adicional, ela só existiu por conta disso, para suportar, para servir como fonte para a abertura desse crédito adicional. Então, como ela foi contratada em um ano, mas uma parte dela será arrecadada no ano seguinte, ela vai entrar na fórmula como operação de crédito vinculada, adicionando-se ao superávit financeiro. Bem, então esse é o superávit financeiro tratado pelo quadro que estamos comentando, que servirá de fonte para a abertura de um crédito adicional. Lembrando que esse superávit financeiro, ele tem como origem o balanço patrimonial, isso aqui pelo enfoque orçamentário, onde nesse balanço patrimonial você tem ativo financeiro, tem passivo financeiro, tem ativo permanente, tem passivo permanente. E aqui você tem o somatório ativo real, passivo real. E no próximo quadro seria o quê? O saldo patrimonial. O ativo real líquido, sendo ativo real líquido, fica aqui. O passivo a descoberto, ficaria aqui o passivo a descoberto e aqui o ativo real líquido. E para fechar o balanço, totalizando aqui. Bem, para essa fórmula, vamos considerar o quê? O ativo financeiro e o passivo financeiro. É o que a legislação manda utilizar para o cálculo desse superávit financeiro. E só teremos superávit financeiro quando esse cálculo for um cálculo positivo. Se for um cálculo negativo, logicamente, que não vamos encontrar um superávit financeiro, mas sim um déficit financeiro, que corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Ocorrendo um déficit financeiro, não teremos fonte que irá possibilitar a abertura de um crédito adicional. Mas o quadro falou bastante em fonte de recursos e é desta forma que vamos indicar os valores nesse quadro. Mas o que são fontes de recursos? Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa. Gente, essa nomenclatura, ela se aplica tanto para a receita quanto para a despesa. Quando encontramos um código que identifica a fonte de recursos atrelada à classificação orçamentária da receita, significa dizer a origem dessa receita, de onde ela vem. Já para a despesa, significa dizer de onde eu estou buscando recursos para custear aqueles gastos. Então, esse código que representa a fonte de recursos será identificada no quadro que estamos comentando o quadro do superávit / déficit financeiro. Um pouco mais na tela. Como mecanismo integrador entre a receita e despesa, o código de destinação / fonte de recursos exerce um duplo papel na execução orçamentária. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, esse código identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Ao se fixar a despesa orçamentária, deve-se incluir na sua classificação a fonte de recursos, que irá financiá-la.
juntamente com a natureza da despesa orçamentária, função, subfunção e programa, e outras classificações necessárias para estabelecer uma interligação entre um determinado gasto com o recurso que irá financiá-la. Essas classificações que eu acabei de citar já foram estudadas também nas aulas de Direito Financeiro. Estão lembrados? Classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, classificação programática e a classificação econômica da despesa. Atrelada a todas essas classificações, que vai montar um código de barras, como eu expliquei, teremos um código também que vai identificar a fonte de recursos, ou da receita orçamentária ou da despesa orçamentária. Fonte de recursos que irá acompanhar desde o planejamento até a execução do gasto, até a arrecadação da receita. E para concluir, voltem à tela. Portanto, o controle das disponibilidades financeiras por fonte de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. Bem, e é nesse quadro que vamos identificar as fontes que irão financiar. E é desse quadro que vamos calcular se houve ou não um superávit ou um déficit financeiro, se há ou não a possibilidade para termos como fonte de abertura de um crédito adicional. Essa mesma informação também aparece onde? No balanço patrimonial do exercício anterior, levantado pelo enfoque orçamentário. Mas para que essa informação também fosse colocada no enfoque patrimonial, o que as normas, elas criaram? Esse quadro, para que você tivesse um dispositivo pelo enfoque patrimonial. Mas a mesma informação que está nesse quadro também está no balanço patrimonial pelo enfoque orçamentário. Ok? Bem, esse foi o último quadro que eu comentei do balanço patrimonial. Gente, mas é interessante também que vocês levem para a prova como se efetua a montagem desses quadros. Principalmente, quais são as classes que deverão ser utilizadas para a montagem de cada um desses quadros. Você lembrado que classes vimos no estudo do plano de contas. Essa é uma questão que ainda não vi cair, mas está na boquinha, está na fila para ser cobrada. Então se liguem e levem para a prova. Agora vamos ver a montagem de todos esses quadros, evidenciando as classes que deverão ser utilizadas. Vamos lá. O primeiro quadro é o quadro principal, não é? Classes. O quadro principal do balanço patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1, que é a classe que representa o ativo, e a classe 2, que representa o passivo e patrimônio líquido do plano de contas aplicado ao setor público. Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos, terceiro nível ou quarto nível. Então, se a banca cobrar quais são as classes utilizadas para se montar o balanço patrimonial, segundo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, você vai marcar a alternativa que vem apresentar classe 1 e classe 2. Relembrando quais são as classes, olha só. A classe 1, ativo, ativo circulante e ativo não circulante. Classe 2, passivo e patrimônio líquido. Aí você tem o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Desta forma, você monta o balanço patrimonial, já que esses são os grupos que compõem tal demonstrativo. As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Mas o que seria, isso vou rever com vocês, já que eu expliquei, não é? O que significa esse grau decrescente de conversibilidade
e também essa ordem decrescente de grau de exigibilidade. O que é a conversibilidade e o que significa a exigibilidade. Gente, a conversibilidade sempre estará ligada às contas do ativo. Já a exigibilidade, às contas do passivo. E o que é que temos no ativo? Temos bens e temos também direitos. E o que temos no passivo? O passivo é composto de obrigações. Então, vamos associar conversibilidade a bens e direitos, exigibilidade a obrigações. O que é a conversibilidade? A qualidade do que pode ser conversível, ou seja, característica de transformação de bens e direitos em moeda. Então, gente, quanto mais próximo um bem ou um direito estiver de ser transformado em moeda, inicialmente ele será colocado no balanço patrimonial, pois essa foi a regra, ordem decrescente do grau de conversibilidade. A conta caixa, ela é a própria moeda, é o próprio numerário. Então, se vocês perceberem, é a primeira conta que aparece no balanço patrimonial, pois ela já representa a própria moeda. Então, quanto mais próximo um bem ou um direito estiver de ser transformado em moeda, a sua conversibilidade ela será destacada no balanço patrimonial, apresentando tal elemento logo de cara no nosso balanço. Já a exigibilidade está atrelada a quê? Às obrigações. E a mesma linha de raciocínio a legislação utilizou para as contas do passivo, só que chamando de exigibilidade. Vejam só. A qualidade do que é exigível, ou seja, característica inerente às obrigações pelo prazo de vencimento. Então, pelo prazo de vencimento. A exigibilidade diz respeito a quê? Se eu tenho uma obrigação onde eu tenho que pagar tal dívida daqui a 10 meses, eu não posso dar o mesmo tratamento nesse balanço a uma obrigação cujo prazo de vencimento é de 2 anos. Então, a exigibilidade dela é maior, dessa de 10 meses. Então, eu tenho que evidenciá-la inicialmente no balanço, para que quando eu possa fazer a leitura ou fizer a leitura, de cara, logo inicialmente, eu já vou observar essa obrigação, sabendo que ela estará sendo exigível em um curto espaço. Então, a exigibilidade diz respeito a quê? Diz respeito ao prazo de vencimento. Quanto mais próximo esse prazo de vencimento da obrigação contratada, o elemento, que é a obrigação, ficará inicialmente apresentada no balanço patrimonial. Quanto mais distante eu vou colocar no balanço patrimonial. Então, não esqueçam, as contas do ativo, que é composto de bens e direitos, obedecem à ordem decrescente do grau de conversibilidade. Já as contas do passivo, que são as obrigações, também obedecerá uma ordem decrescente do grau de exigibilidade. Ok? Para concluir, na tela. Os saldos das contas dos ativos e passivos são apresentados no quadro principal por seus valores líquidos. Olha só. Das respectivas deduções. Então, cuidado com isso. São apresentados no quadro principal por seus valores líquidos das respectivas deduções, como, por exemplo, as contas de ativo imobilizado líquidas das depreciações. Eu já vou evidenciar o saldo líquido no balanço patrimonial, segundo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Cuidado que isso aí é uma pulha que poderá também ser cobrada na sua prova. Outro quadro. Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Como vamos elaborar, construir esse quadro? Quais são as classes que deverão ser utilizadas?
Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no artigo 105 da Lei número 4320/64. Gente, para não esquecer, quando falamos em lei, vamos colocar aqui, a Lei 4320/64, os componentes do patrimônio serão distribuídos assim: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Agora, pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, como nós estudamos aqui, teremos o ativo circulante ou ativo não circulante, passivo circulante ou passivo não circulante. Em relação à Lei 4320/64, o critério adotado qual foi? Depende ou não depende de autorização legislativa, de autorização orçamentária? Se a sua movimentação depender de autorização legislativa, o grupo será sempre o permanente. Aqui depende de autorização legislativa. Caso contrário, independe de autorização legislativa, o grupo será o financeiro, tanto o ativo financeiro quanto o passivo financeiro. Já pelas normas, classificaremos no circulante, quer seja ele ativo ou passivo circulante, quando o direito, quando o bem, quando a obrigação, respectivamente, não é? Para os direitos e bens, houver a conversibilidade e para as obrigações a exigibilidade ocorrer em até 12 meses a data do levantamento das demonstrações contábeis. Caso contrário, após 12 meses, classificaremos no grupo não circulante. Bem, mas esse quadro, chamado de quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, se a banca cobrar, quais são as classes que deverão ser utilizadas para a montagem desse quadro? Aí você vai decorar e vai responder assim: será elaborado utilizando-se a classe 1, que é a classe do ativo, a classe 2, passivo e patrimônio líquido, do plano de contas aplicado ao setor público, bem como as contas que representem passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6, crédito empenhado a liquidar e restos a pagar não processados a liquidar. Então, as classes que vamos utilizar para a montagem desse quadro é a classe 1, ativo, classe 2, passivo, e a classe 6, controles da execução do planejamento e orçamento. Então, mais um quadro onde a sua montagem dependerá das classes adotadas pelo plano de contas aplicado ao setor público. Concluindo, os ativos e passivos financeiros e o saldo patrimonial serão apresentados pelos seus valores totais. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial serão apresentados pelos seus valores totais. Ou seja, também não há nenhuma conta retificadora. Já teremos aí a apresentação pelo seu saldo líquido. E é isso, gente, que eu quero que vocês levem para a prova. É isso que eu acho, não é? Pelo que eu sinto das questões, das bancas, que poderá ser cobrado em relação à montagem desses quadros. Além da estrutura que eu já passei, como se montam esses quadros pelo novo enfoque, que é o enfoque patrimonial. Ainda faltam 2 quadros, mas eu voltarei e falarei sobre eles daqui a pouquinho, próxima aula. Até já!